Oi, queridos. Eu sou Alexandre Santos Inumuxu, sou professor da Universidade Federal de Viçosa. Hoje vamos falar sobre institucionalização, que é tema da disciplina ADF 101, Sociologia Básica, do curso de Administração da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Para melhor compreensão desta aula narrada, sugiro que tenham assistido o vídeo Realidade da Vida Cotidiana, parte 1, o peixe, pois vou utilizar o exemplo do peixe contido nele para fins didáticos nessa aula como estratégia de elucidação do conceito de institucionalização. Esse vídeo encontra-se no meu canal no YouTube, basta acessar este link. Vou utilizar este exemplo como metáfora para todas as ações cotidianas da nossa vida. Espero que vocês possam compreender que cada atividade rotineira e cotidiana da vida de cada um de vocês funciona sobre a operação dessa mesma lógica racional de maximização de recursos que vou aqui colocar. Estou aqui discutindo o tema institucionalização a partir da obra de Berg e Luckmann, chamada A Construção Social da Realidade. O texto de referência é o publicado em 1985. À guisa de uma primeira conceituação sobre o que é institucionalização, de maneira que possa fornecer um ancoramento para a compreensão dessa aula narrada até consolidar e aprofundar no conceito de institucionalização, vou recorrer à etimologia da palavra. Institucionalização é uma ação de institucionalizar. E institucionalizar, por sua vez, é uma ação, um verbo de produzir, construir ou obter instituições. Instituições vem do latim instituiere, que significa colocar em, estabelecer, construir, preparar, fundar, regulamentar. Instituição, portanto, etimologicamente significa a coisa estabelecida. Se institucionalizar é uma ação, é um verbo de produzir instituições, então institucionalizar significa a produção, a construção e o estabelecimento de coisas. E institucionalização, uma vez que seja uma ação que já foi concretizada, significa, pois, o estabelecimento, a produção e a construção de coisas. Como estamos em uma disciplina de sociologia, quando estamos falando de estabelecer, construir, preparar, fundar e regulamentar, estamos arremetendo, portanto, a uma ordem social ou a atividades sociais, já que estamos nas ciências sociais. Desta maneira, institucionalização consiste no processo de produção de normas de comportamento que orientam uma atividade social, a partir da estruturação de saberes e conhecimentos. Num sentido mais amplo, institucionalização refere-se a um processo de cristalização de procedimentos, de comportamentos, de significados, de valores, etc., que finalmente acabam sendo sinônimos de ordem social. Estamos falando, portanto, da orientação e da construção da ordem social que consiste na realidade cotidiana de um grupo. Portanto, estamos nos referindo a atividades, operações, tarefas e etc., que são cotidianamente repetidas em um determinado grupo social. Ou seja, colocando em outras palavras, estamos aqui nos referindo sobre padrões de comportamento de um determinado grupo social. Está aí a origem da institucionalização, no hábito. Berg e Luckmann afirmam que qualquer ação frequentemente repetida torna-se um padrão. E são os padrões que definem os hábitos de um determinado grupo social. Essa é uma afirmação tautológica à memória. Basta pensar em qualquer coisa que vocês repetem com certa frequência, que imediatamente perceberão como isso que vocês fazem começa a ser praticado de maneira padronizada ao longo do tempo.
Portanto, poderão perceber que com o tempo vocês constroem uma rotina padronizada para a execução das tarefas que constituem sua realidade cotidiana. Está aí os primórdios do estabelecimento do hábito. Retomando ao nosso exemplo do peixe, lembrando minha bisavó indo cozinhar o peixe todos os dias, temos aí uma série de ações padronizadas, ou seja, hábitos que são denominados por nós como rotinas. Temos, por exemplo, a rotina de cortar os legumes para fazer o caldo, a rotina de limpar o peixe, cortando-lhe a cabeça e o rabo para que coubessem na panela pequena que ela tinha, a rotina de temperar o peixe e, finalmente, toda a rotina de cozinhar o peixe no caldo preparado pelos legumes. Paramos a lista de rotina por aqui, mas ainda se seguiriam várias rotinas depois destas, tais como fazer as marmitas para os homens, levar as marmitas ao campo para que eles pudessem almoçar, lavar as vasilhas do almoço. E aí se seguiriam ainda uma série de ações cotidianas ou de rotinas classificadas em função da repetição dessas ações que constituíam a atividade cotidiana da minha bisavó. Essa repetição diária, ou em outras palavras, esses fazeres cotidianos, agora arremetendo a Dessertaux, é o que Berg e Luckmann chamam de hábito. O hábito fornece a direção e a especialização da atividade que faltam no equipamento biológico do homem, aliviando assim o acúmulo de tensões resultantes dos impulsos não dirigidos e oferecendo um fundamento estável para a atividade humana. O que isso significa? Isso quer dizer que nós, seres humanos, construímos operações para serem repetidas de maneira que o grau de esforço para sua execução vá diminuindo na medida em que cada vez mais a executamos. É isso que Berg e Luckmann chamam de fundamento estável. E daí vem o corpo de especialistas da nossa sociedade, para ir definindo cada vez mais fundamentos estáveis que diminuem o grau de esforço da execução de nossas atividades. Temos uma tendência a tornar as operações cada vez mais de simples execução. Isso nos permite adquirir alto grau de perícia na execução dessas operações ou atividades, de maneira que sua execução fique cada vez mais eficiente no sentido de economizar recursos financeiros, recursos emocionais, recursos racionais lógicos e recursos de esforços físicos. Construímos as operações e atividades rotineiras da nossa vida cotidiana a partir de tentativa e erro. A consciência do erro na execução e a compreensão da possibilidade de aumento da eficiência apontada pelo erro nos permite aprimorar cada vez mais as operações e atividades rotineiras, fazendo que o aperfeiçoamento das tentativas tenha como resultado final alto índice de eficiência de aplicação de recursos financeiros, emocionais, racionais e de esforços físicos. Ou seja, foi somente depois de muito tentar assar o peixe na fogueira que minha bisavó compreendeu que se teria mais carne, o que significava alimento para comer, se o peixe fosse cozido ao invés de assado. Da mesma maneira, foi depois de tentar fritá-lo na banha de porco que ela compreendeu que o sabor do peixe cozido era melhor que o sabor do peixe frito. Além disso, depois de tentar fritar o peixe, que minha bisavó pôde perceber que otimizaria o tempo de cocção da comida ao fazer o peixe cozido no caldo de legumes. Igualmente, foi depois de tentar cozinhar o peixe com a cabeça e com o rabo que minha bisavó percebeu que o peixe ficaria pronto mais rápido
se a cabeça e o rabo fossem retirados. Foi ao retirá-los que ela percebeu que a carne ficava mais saborosa e no ponto ótimo em comparação a todas as outras tentativas que ela havia empreendido. Percebam, portanto, que não foi da noite para o dia que essa receita do peixe aconteceu. Muitas tentativas foram feitas, de maneiras diferentes, sempre buscando a melhor maneira possível de cozinhar o peixe, isto é, sempre em busca de uma eficiência, ainda que não fosse consciente. Sempre tendo em vista, por exemplo, o tempo de cocção do almoço, o sabor do peixe, a quantidade de carne final que o peixe iria proporcionar e a quantidade de alimentos dispendidos para cozinhar o peixe. Podem observar que aí está toda uma lógica de aplicação de recursos. E como estamos em um sistema de conhecimento capitalista, implicitamente pressuposto está também uma lógica de maximização e de otimização desses recursos. Foi somente após inúmeras tentativas que minha bisavó compreendeu que a maneira ótima de cozinhar o peixe era dessa maneira que foi transmitida pela receita. E foi só a partir de então, a partir de ela ter compreendido essa melhor maneira, que ela ensinou a receita para as outras gerações. E quando eu falo sobre o tempo de cocção do almoço, sobre o sabor do peixe, sobre a quantidade de carne final e sobre a quantidade de alimentos dispendidos para cozinhar o peixe, percebam que eu estou falando então de um conjunto elaborado e interrelacionado de recursos financeiros, de recursos emocionais, de recursos racionais e de recursos de esforços físicos, neste caso para a cocção do almoço, o que inclui a preparação anterior e a limpeza posterior. Os temperos e os alimentos utilizados para cozinhar o peixe, o não gastar a banha de porco, a quantidade de carne final obtida a partir da matéria-prima, peixe cru, que foi otimizada pelo cozido ao invés de assar na fogueira, por exemplo, simbolizam recursos financeiros dispendidos. Todo o ato de cozinhar formado por este processo específico e não por outras operações e atividades rotineiras, esta maneira específica que foi definida depois de todo esse processo empírico de tentativa e erro, carrega implicitamente esforço físico e dispêndio de tempo. Para quem conhece um pouco de cozinha, sabe que é muito mais fácil fazer um cozido do que uma fritura. A fritura tem como consequência riscos físicos durante o processo e também muito mais sujeira para ser limpa depois que a cocção termina. O formato de cozinhar o peixe na panela, com caldo de legumes e sem a cabeça e o rabo, representa toda uma lógica racional da operação de cozinhar o peixe dentro dos insumos e do maquinário existente para a produção desse peixe. Isso indica todo um esforço de racionalização para chegar a esse ponto de eficiência. Todo esse processo carrega consigo uma grande aplicação de recursos emocionais para sua execução, que vai desde os conflitos da relação entre gastos com tempero versus tempero agradável, que chega ao gostar ou não de cozinhar, passando pelo atendimento das inúmeras necessidades da família que esse ato de cozinhar supria na época. Percebam que até este momento estou falando que a ação era executada somente por minha bisavó. Temos aí, então, o hábito de cozinhar o peixe. Tão logo essa ação começou a ser executada também pelas irmãs, cunhadas ou amigas da minha bisavó, essa ação deixou de ser um hábito e se tornou uma tipificação recíproca. A tipificação recíproca consiste na socialização ou no compartilhamento
dos hábitos individuais em um determinado meio social. Consiste, portanto, na utilização desses hábitos pelas pessoas que constituem o grupo social. Ou seja, quando um grupo de pessoas começa a praticar e repetir cotidianamente o mesmo hábito, então temos a constituição do que Berg e Luckmann chamam de tipificação recíproca. Temos aí o princípio da institucionalização. Mas é só o seu começo, ela ainda não está formada. Não está formada porque ainda não possui lastro histórico. A institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de ações habituais por tipos de atores. Dito de maneira diferente, qualquer uma dessas tipificações é uma instituição. O que deve ser acentuado é a reciprocidade das tipificações institucionais. E esse aspecto da reciprocidade, eu saliento, é muito importante. E também deve ser acentuado o caráter típico não somente das ações, mas também dos atores nas instituições. As tipificações das ações habituais que constituem as instituições são sempre partilhadas, são acessíveis a todos os membros do grupo social particular em questão. E a própria instituição tipifica os atores individuais, assim como as ações individuais. Este fragmento está na página 79 do livro de Berg e Luckmann, publicado em 1985. Quando estes autores afirmam que a institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de ações habituais por tipos de atores, eles querem dizer que uma das importantes características das institucionalizações é a reciprocidade das ações. Ou seja, trata-se do compartilhamento social das coisas entre as pessoas de um mesmo grupo. Ou, colocando em outras palavras, quando as pessoas começam a ter práticas coerentes e semelhantes umas às outras. E quando esses autores acentuam o caráter típico e o compartilhamento das coisas, temos as institucionalizações como uma estrutura de conceitos assumida por um grupo de pessoas para explicar o que são as coisas. Isso significa que um grupo de pessoas compreendem as coisas que acontecem ao seu redor de maneira semelhante. Significa que as pessoas possuem interpretações semelhantes sobre as ocorrências das coisas, que possuem significados semelhantes sobre as coisas ao seu redor, e que explicam de maneira parecida tudo o que constitui a sua realidade cotidiana. Significa, pois, que um grupo de pessoas compartilham, acreditam ou usam as mesmas verdades sobre as mesmas coisas, que possuem interpretações semelhantes sobre o que é o mundo. Significam de maneira próxima uns aos outros a verdade sobre o que é o mundo, sobre como ele funciona, sobre o que as pessoas são e sobre o que as pessoas devem fazer. E assim sucessivamente. Quando as irmãs, cunhadas e amigas da minha bisavó compartilham o modo de cozinhar o peixe que ela tinha, temos aí uma tipificação recíproca que ainda não se tornou institucionalização. Mas por quê? Eu recorro a Berg e Luckmann, a um fragmento da página 79 para essa resposta. As instituições implicam, além disso, a historicidade e o controle. As tipificações recíprocas das ações são construídas no curso da história compartilhada. Não podem ser criadas instantaneamente. As instituições têm sempre uma história, da qual são produtos. Portanto, uma institucionalização só se caracteriza a partir do momento que ela tem historicidade. Isso significa a partir do momento que ela é compartilhada historicamente entre
às várias gerações. Portanto, para se tornar institucionalizada, uma verdade precisa ser transmitida para as próximas gerações. É nessa transmissão que as institucionalizações adquirem seu caráter de historicidade. E nos próximos capítulos veremos que o que é responsável por essa transmissão são as legitimações. Portanto, aqui já fica um primeiro entendimento sobre as legitimações. Retornando, isso significa que uma institucionalização passa a existir dentro do conceito de institucionalização quando minha avó, filha da minha bisavó, começa a cozinhar o peixe dessa maneira. Aí agora temos outra geração envolvida na rotina cotidiana. Na prática, não muda quase nada, afinal, continuam cozinhando o peixe da mesma maneira eficiente. E ainda baseado em tentativas e erros anterior. A minha avó não precisa mais ficar empreendendo tentativas e erros para aprender a cozinhar o peixe. Ela recebeu em formas de saberes e conhecimentos da mãe dela, minha bisavó, a maneira como se deve fazer o peixe. E percebam que aí há toda uma economia de recursos emocionais, físicos, financeiros e racionais. A minha avó simplesmente recebe essa verdade como sendo a verdade de fazer o peixe. Assim é que se faz um peixe. E ela continua seguindo os mesmos critérios da verdade sobre como cozinhar o peixe. A realidade cotidiana continua rotineiramente sendo perpetuada em sua lógica sempre eficiente da existência. Além da historicidade, é importante destacar também, sobre as institucionalizações, o aspecto do controle. Retomando Berg-Luckmann, 1985, na página 80, temos que as instituições, pelo simples fato de existirem, controlam a conduta da vida humana, estabelecendo padrões previamente definidos de conduta, que a canalizam em uma direção por oposição a muitas outras direções que seriam teoricamente possíveis. Dizer que um segmento da atividade humana foi institucionalizado já é dizer que este segmento da atividade humana já foi submetido ao controle social. Temos que entender com calma esse controle. Não se trata do controle no sentido de vigiar e punir, nos termos de Michel Foucault. Ou seja, não estamos falando aqui de um controle que visa normalizar a conduta desviante. Quando pensamos nesse tipo de controle, de conduta desviante, estamos falando que a prática está errada em relação às normas. O errado da prática em relação ao que deveria ter sido praticado é que caracteriza o desvio. E daí tem-se que aplicar uma sanção normalizadora para redirecionar a prática para a maneira de realização eficiente determinada institucionalmente. A prática fora dos padrões, por si, é uma prática distorcida em relação ao devir, em relação a uma normatização. Essa prática já foi executada fora da verdade eficiente. O controle das institucionalizações está justamente na produção das práticas e não na correção delas. Estou falando aqui de definição dos conceitos, saberes, conhecimentos e teorias que constroem formas de pensar e, por conseguinte, formas de fazer. O controle das institucionalizações está, portanto, na definição do que é a verdade. Está na definição do pensamento das pessoas, lembrando que as práticas são consequências dos pensamentos que uma pessoa possui, e os pensamentos são conjuntos de conhecimentos e saberes que foram absorvidos pela pessoa ao longo de toda a sua vida. Portanto, o controle das institucionalizações está na conceituação do que é o mundo, na definição do que é o mundo. Está na significação do que as coisas são. Está na produção da interpretação sobre o que é o social.
está na determinação do que eu devo ser e de como eu devo me posicionar no meio disso tudo. Mas afinal, qual é a diferença entre essas duas formas de controle? Na interpretação do controle pela significação da conduta desviante, temos o caso da minha avó tentar, por exemplo, fazer um peixe frito. Isso seria uma conduta desviante dentro da normalização definida socialmente pela minha bisavó, de que a forma de fazer o peixe era cozido. Dentro da significação da conduta desviante, a minha bisavó teria que castigar ou dar uma surra em minha avó para ensinar que peixe não se frita, mas que se cozinha sem a cabeça e sem o rabo. No entanto, na ótica das institucionalizações é diferente. Está na maneira do ensinamento, está na produção da verdade sobre como fazer o peixe. Está no ensino e no conhecimento sobre o peixe. Portanto, a minha avó já sabe como fazer e não questiona mais como fazer. E também não vai empreender numa busca para otimização de recursos, para um alcance de eficiência. Ela já aprendeu como que faz e ela simplesmente repete o aprendizado. Vou dar-lhes um minuto para ler a charge. Esta charge é justamente uma metáfora sobre a produção de pensamentos e como que a produção dos pensamentos produz aquilo que praticamos, aquilo que queremos, aquilo que fazemos. Pela ótica das institucionalizações, o que significa dizer, pela compreensão da produção da verdade, quando a minha avó estivesse institucionalizada pelos saberes de como fazer o peixe, ela nem sequer cogitaria a possibilidade de fazer um peixe frito. Isso porque a verdade de como se fazer um peixe implica na significação do peixe cozido, sem a cabeça e sem o rabo. Daí, ela nem cogita a possibilidade de uma prática diferente dessa, pois seria uma espécie de mentira. Teria para ela o significado de impossibilidade de execução, ou de maneira ineficiente da realização da prática. Vejam que, no primeiro caso, sobre o controle, há certa sanção externa que impõe uma espécie de obrigação externa sobre o sujeito. No segundo caso, no caso das institucionalizações e do aprendizado de conhecimento, ainda está uma espécie de obrigação ou determinação do que deve ser feito. Agora, uma espécie interpretada e sentida dentro do sujeito, que não é mais interna, que não é mais externa, portanto. Agora ela é interna. Esse é o jogo da verdade. A determinação não vem de fora, ela é interna nesse jogo das institucionalizações. Ela vem dos saberes que estão na nossa cabeça. Saberes estes que nos fazem agir de determinada maneira. A obediência a esses saberes, por assim dizer, não é da ordem da obrigação. É da ordem da necessidade, no sentido da necessidade que temos de obedecer à nossa verdade. Se não obedecermos à nossa verdade, por analogia binária, estamos praticando a mentira. Não aceitamos praticar uma mentira. Temos apego à verdade, e a ela devemos honrar toda a nossa existência, pois toda a existência nada mais é do que uma verdade de mundo. Temos, portanto, que cumprir as verdades que temos na cabeça, às custas da morte se não a cumprimos. Por isso, Berg e Luckmann vão afirmar que sua vida conjunta define-se agora por uma esfera ampliada de rotinas supostas e naturais. Estas verdades são as naturalizações certas que a gente interpreta o mundo.
A realidade ou a verdade sobre a realidade não requer maior verificação, que se estenda além de sua simples presença. Está simplesmente aí, como faticidade evidente por si mesma e compulsória. Sei que é real, embora seja capaz de empenhar-me em dúvida a respeito da realidade dela, sou obrigado a suspender essa dúvida ao existir rotineiramente na vida cotidiana. É isso que as institucionalizações fazem com as pessoas. Produzem a verdade delas, produzem a nossa verdade. As institucionalizações são as maneiras como os saberes e os conhecimentos chegam até nós. Retomando o nosso exemplo do peixe, percebam que os saberes e conhecimentos chegam até nós com direcionamentos e conceitos específicos. É isso que Berg Luckman vai chamar de controle da conduta da vida cotidiana, que canalizam as instituições em uma direção por oposição às muitas outras direções que seriam teoricamente possíveis. Mas as instituições chegam até nós com definições específicas e negligenciando e esquecendo toda outra possibilidade diferente daquela que está instituída. Retomando então nosso exemplo, haviam várias possibilidades de fazer o peixe, mas chegou até a minha avó ou até mim apenas uma possibilidade, apenas uma verdade. Faticidade evidente, real, que eu não faço sua verificação porque tenho apego à verdade. E descobrir outra maneira de fazer peixe é romper minha verdade de como fazer peixe. Eu não quero passar pela dor de ser mentiroso, fazendo analogia com o código binário entre verdade e mentira. Não quero correr o risco de que minha família me ache um membro ruim porque eu tentei fritar um peixe ou porque eu não faço peixe igual a eles. No capítulo chamado A Realidade da Vida Cotidiana, Berg e Luckman compreendem que a realidade institucionalizada, condição de fato exterior, é a vida cotidiana do sujeito. Só que ela é uma condição subjetivamente dotada de sentido, ou seja, ela se trata de uma interpretação. Vejam que a maneira como eu falo sobre a repressão da minha família parece ser um fato exterior. Sobre essas condições de fato externo, Berg e Luckman explicam que apreendo a realidade da vida cotidiana como uma realidade ordenada. Seus fenômenos acham-se previamente dispostos em padrões, ou seja, em instituições, que parecem ser independentes da apreensão que deles tenho e que se impõem à minha apreensão. Mas não há cobrança explícita externa sobre mim. Não está fora essa cobrança. Sou eu mesmo quem me cobro. Sou eu quem tenho medo de não agir com aquilo que eu conheço. Isso porque tudo que eu tenho é um entendimento sobre o mundo e sobre as coisas. E se eu não agir de acordo com esse entendimento, eu fico inseguro e não sei como agir. Esse entendimento é consequência daquilo que eu conheço e daquilo que eu sei sobre o mundo e sobre o funcionamento das coisas no mundo. Esse entendimento, portanto, enquanto interpretação e significação do mundo e das coisas, é a minha verdade sobre o mundo e as coisas. Ou seja, minha verdade, no final das contas, é tudo o que eu tenho, e sem ela eu não existo. É com a minha verdade que eu entendo o que é o mundo, como ele funciona e o que eu sou nesse mundo. Se eu romper minha verdade, eu vou me sentir ninguém, vou me sentir sem mundo, vou me sentir no nada. Portanto, me apego à verdade, porque sem ela é como se nada existisse. Embora eu queira dizer que está fora para justificar minha falta de responsabilidade no processo, porque se está fora eu sou pobre vítima, mas não está. Está dentro de mim, no meu apego a tudo que eu tenho e que eu não quero abrir mão, em toda a minha verdade, em toda a minha existência e comportamento de existência ancorado e sustentado nessa verdade.
Um tema importante no que foi dito é em relação a estar dispostos em padrões que parecem ser independentes. Este é o caráter de objetivação ou de objetividade das institucionalizações. Berg e Luckmann dizem que a realidade da vida cotidiana aparece já objetivada, isto é, constituída por uma ordem de objetos que foram designados como objetos antes mesmo de minha entrada de cena. Esse é o caráter da disposição em padrões que parecem ser independentes, que fazem alusão a essa característica de objetivação. A objetivação consiste na ordem de objetos que foi dada dentro de um aspecto social determinado. Quando eu tenho essa ordem de objetos, eu estou falando então de uma estrutura. E quando eu falo que essa ordem de objetos foram designadas como objetos antes mesmo de minha entrada em cena, eu estou falando então que essa ordem de objetos ou que essa estrutura foi estruturado. Berg e Luckmann afirmam também que as instituições que estão agora cristalizadas, ou seja, que estão agora objetivadas, são experimentadas como existindo por cima e além dos indivíduos que acontece corporificá-las. Em outras palavras, experimenta-se as instituições como se possuíssem realidade própria, realidade com a qual os indivíduos se defrontam na condição de fato exterior. É como eu afirmei anteriormente, parece uma condição de fato exterior, e de fato parece uma existência própria porque está no pensamento social, está no pensamento coletivo, é uma ordem coletiva. E aí se dá a sua característica de controle, porque ela abarca sobre o indivíduo com seus saberes e conhecimentos, determinando e construindo, mas não é uma determinação no sentido determinístico do termo, mas construindo toda a sua concepção de mundo, produzindo toda a sua verdade. Parece que está externo ao indivíduo, como se fosse uma realidade própria, mas, conforme eu disse anteriormente, está tudo dentro do pensamento, porque tudo acontece dentro do pensamento. A questão é que a institucionalização define o pensamento do sujeito. É um intervalo de possibilidades, uma ordem socializada que constrói os parâmetros de pensamento da pessoa. E uma vez que constrói os parâmetros de pensamento, constrói toda a ordem social e objetiva toda a realidade. Após toda essa teorização e essa disseminação de conceitos e saberes, podemos finalmente concluir sobre a institucionalização, utilizando as palavras de Berg e Luckmann. O mundo institucional, por conseguinte, é experimentado como realidade objetiva. Tem uma história que antecede o nascimento do indivíduo e não é acessível à sua lembrança biográfica. Isso porque o indivíduo recebe, através das transmissões legitimadas, de pensamentos e conhecimentos e saberes. Este mundo institucional já existia antes de ter nascido e continuará a existir depois de morrer, porque faz parte da ordem social e a própria ordem social é que se encarrega da perpetuação desse mundo institucional. Esta própria história, tal como a tradição das instituições existentes, tem caráter de objetividade. A biografia do indivíduo é aprendida como episódio localizado na história objetiva da sociedade. As instituições, como faticidades históricas e objetivas, defrontam-se com o indivíduo na qualidade de fatos inegáveis. As instituições estão aí, exteriores a ele, persistentes em sua realidade, queira ou não, e o controlando. Lembrando mais uma vez que, embora exteriores a eles, essa exteriorização se trata dos conceitos, dos saberes e dos conhecimentos que já estão existentes antes do indivíduo chegar em cena. Por isso são exteriores a ele. Mas volto a frisar que tudo acontece dentro do próprio sujeito. Tudo acontece em virtude e em consequência do pensamento. E o pensamento é específico e subjetivo de cada um. Portanto,
Tudo acontece dentro do próprio sujeito. O indivíduo não pode desejar que as instituições não existam. Resistem às suas tentativas de alterá-las ou de evadir-se delas. Tem um poder coercitivo sobre ele, tanto por si mesmas, pela pura força da sua faticidade, quanto pelos mecanismos de controle geralmente ligados às mais importantes dela. E quando fala desses mecanismos de controle, está falando, portanto, do controle do comportamento desviante. E no primeiro momento, quando se afirma pela pura força de sua faticidade, está falando do controle institucionalizado através dos conhecimentos e do pensamento. Portanto, concluímos aqui. Eu fico muito agradecido por essa aula. Espero que tenha contribuído e que possa auxiliar na construção do conhecimento de vocês, não apenas sobre o que é as institucionalizações, mas como elas funcionam, de maneira que vocês possam ter a escolha de eleger determinadas institucionalizações ou não para estruturar a vida de vocês. Sou o professor Alexandre Santos, aqui está meu e-mail, para o caso de alguém precisar ou querer entrar em contato. Gratidão. Rausch.